Senhor presidente, senhores deputados, companheiros do movimento LGBT aqui presentes, lutando pela cidadania, pela liberdade, contra a discriminação e o preconceito, queria saudar os nossos companheiros da SEDAI, do saneamento, nesse Dia Mundial da Água, lutando contra a privatização da SEDAI, pelo saneamento, pela participação dos trabalhadores, por investimentos em saneamento. É incrível, senhor presidente, senhores deputados. Eu verifiquei os investimentos de saneamento em 2011, 12, 13, está uma média de 200 milhões ano. Em 2016, 17, foi para menos de 5 milhões, 6 milhões, ou seja, parou o investimento em saneamento. Quer dizer, é lamentável a quebra de direitos, a privatização e ainda mais a quebra do investimento, que causa problemas terríveis no meio ambiente e na saúde da população. A mortalidade infantil. Me dirijo agora aos meus companheiros e companheiras deputados e à militância LGBT aqui presente, sempre participando. Presidente André Siciliano, Vossa Excelência que sempre votou favorável aos projetos LGBT. O Rio de Janeiro é pioneiro no Brasil nas leis contra a homofobia e pelos direitos de cidadania LGBT. Foi assim a primeira lei, deputado Valdec, que puniu os estabelecimentos que discriminavam gays, lésbicas, travestis, transexuais, uma lei de 2001, há 17 anos atrás. E punia, deputado Osório, as autoridades que se omitiam. E nós fizemos vários cúmplices em academias e hotéis que não deixavam frequentar LGBTs. Depois aprovamos uma outra lei também com as galerias cheias, que foi a lei que garantiu direitos previdenciários iguais aos casais heterossexuais e aos casais homoafetivos. O Rio foi o primeiro estado do Brasil que aprovou uma lei garantindo, deputado Gilberto, direitos previdenciários iguais, nem mais nem menos, os mesmos direitos para os casais homoafetivos. Bem, agora tem vários projetos tramitando. Tem um deles que é muito importante, que é o projeto que institucionaliza o Rio Sem Homofobia. O Rio Sem Homofobia vigiu por mais de 10 anos, nosso companheiro Cláudio Nascimento esteve à frente, vários dos que estão aqui presentes participaram dos centros de referência, da luta contra a homofobia e de apoio à cidadania LGBT, e esse projeto está asfixiado, está morrendo, está lá embaixo, e é inacreditável. Teve uma vez, deputado Gilberto, meu parceiro, teve uma vez que a Assembleia aqui conseguiu um dinheirinho do fundo da Assembleia para não morrer os centros de referência e o Rio Sem Homofobia. Mas, claro, com essa crise não adianta. Agora, que teve empréstimo para tudo, saldou grande parte dos salários atrasados, estava na hora de não fazer morrer o programa que foi pioneiro no país, que levou a um outro patamar a luta contra a discriminação, a homofobia e o preconceito, que foi o Rio Sem Homofobia. Então, a gente tem um projeto de lei, já tramitou, recebeu emenda, foi em segunda, e voltará em última discussão para ser aprovado, para virar uma política pública de Estado, o programa Rio Sem Homofobia. Agora, o que a gente está votando hoje é um projeto de lei que cria o Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. O deputado Gilberto Palmares, há mais tempo atrás, aprovou para o mesmo dia, exatamente o mesmo dia, o projeto que virou lei, que é o Dia contra a Homofobia. Não é isso, deputado Gilberto? O Dia contra a Homofobia. E, na verdade, este projeto que a gente vota hoje é um projeto complementar a esse, porque é o mesmo dia 28 de junho, que já era
que já é por lei, de autoria do deputado Gilberto, e demandada pelos movimentos LGBTs, já é 28 o dia contra a homofobia. Então esse meu projeto é um complemento, é o mesmo dia que também vai ser dia do orgulho e cidadania, que são duas coisas diferentes. Contra a homofobia, deputada enfermeira Rejane, outra parceira que a gente sempre vê junto nas paradas LGBT. Contra a homofobia é a lei que já existe, é uma lei defensiva, protetora, contra a agressão. O orgulho e cidadania é um outro conceito complementar a esse. É das conquistas, do avanço. Então são dois projetos complementares, ambos pedidos pelos movimentos e ambos no mesmo dia. A gente não vai criar um outro dia. Esse dia, que já é o dia contra a homofobia, será também o dia do orgulho e da cidadania LGBT. Os dois se complementam. Por isso, inclusive, eu fiz questão de dar a coautoria ao deputado Gilberto, por ele ter sido autor da primeira lei, que é muito antiga, de vários anos atrás. De que ano é, deputado Gilberto? A sua lei original do Dia contra a Homofobia. 7 anos. Há 7 anos essa lei foi sancionada. Então, por uma questão de justiça, nós demos a coautoria ao deputado Gilberto, que é autor da lei original, e agora, essa lei sendo aprovada, esse mesmo dia, 28, que já é o dia contra a homofobia, será também o dia do orgulho e da cidadania LGBT. Muita gente fala, mas por que votar dia? Não faz diferença nenhuma. Mais dia, menos dia, isso não tem diferença. É engano. Ah, por que não votam coisas mais importantes? Nós votamos muitas coisas importantes. Nós votamos leis do passe livre, da educação ambiental, leis do saneamento, do reaproveitamento da água, muito importantes, vedando agrotóxicos que contaminam as nossas águas. A gente vota essas leis todas. E mesmo em relação à LGBT, a gente não vota só o dia. A gente, como eu disse, fizemos as leis pioneiras que punem os estabelecimentos que discriminam e que garante os direitos previdenciários exatamente iguais para os casais homoafetivos. Essa história do Dia do Orgulho, do Dia da Cidadania, é muito importante, porque passaram esses anos todos, mas infelizmente a violência não diminuiu, a agressão não diminuiu. O Congresso é tão conservador, tão reacionário, que a união civil homoafetiva foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, depois de muitas marchas, deputado Serafini, deputado Osório, com milhões de pessoas em todo o Brasil, com as bandeiras do arco-íris, exigindo criminalizar a homofobia, o que não foi feito até hoje, e o reconhecimento do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, o que o Supremo acabou fazendo. O Congresso não fez, foi o Supremo. Mas aqui no Rio não, aqui no Rio nós aprovamos. O Rio é vanguarda, foi o primeiro estado que aprovou essas leis. Portanto, vamos aprovar também, não só o de hoje, que é o dia do orgulho e da cidadania, como daqui a 1 ou 2 semanas, vamos aprovar o outro projeto, que também foi sugestão do Cláudio Nascimento, de todos os nossos camaradas, do Arco-Íris, de outros movimentos, que é aquele que institucionaliza o programa Rio Sem Homofobia. O projeto de hoje, eu já vi que recebeu 4 emendas. As emendas, elas descaracterizam o projeto, seguramente não serão aprovadas. Até porque um projeto de um dia é um projeto muito simples. Está aqui para concluir, por a favor. deputada, vou concluir. Está aqui a deputada Zeidan. Todos os deputados criam um dia de alguma coisa. Quando faz muita emenda, são os deputados que são contra o reconhecimento do orgulho e da cidadania. São geralmente deputados conservadores, deputados que não são homofóbicos, mas acabam, de uma forma ou de outra, fundamentando ou apoiando ações homofóbicas, ou de caráter religioso, ou de outro caráter. E é uma tristeza, porque ninguém está pedindo privilégios para nenhum setor, apenas que não seja humilhado, violentado e discriminado. Então, recebeu emendas, essas emendas serão rejeitadas, provavelmente esse projeto
deputado André Siciliano, poderá voltar em pouco tempo, porque é um projeto simples, é um dia. Não tem por que rejeitar, não cria despesa. Aliás, esse dia até já existe, a gente está ampliando a conotação desse quanto tempo Vossa Excelência estourar o limite. Aí pode tá demorar bom. Um pouquinho então mais. Eu encerro agradecendo a sua compreensão e mais uma vez saudando toda a militância que veio aqui, e foi essa militância que permitiu a gente aprovar as leis contra a homofobia e as leis dos direitos previdenciários. E também saudar os companheiros da SEDAI e do saneamento, de todas as empresas de saneamento, que estão lutando pela vida, pela saúde e pela cidadania ambiental. Parabéns, saneamento, parabéns, LGBT, é a luta pela cidadania.